Com as perspectivas de preços da soja inferiores em relação aos anos anteriores e com os constantes aumentos do custo de produção, o sojicultor está muito apreensivo, estudando todas as possibilidades de baixar ao máximo esses custos e, ao mesmo tempo, muitos ficam sem saber o que fazer para, pelo menos, não ter perdas relativas às mudanças do tempo provocadas pelo fenômeno Laninha. Se o produtor enfrentou dificuldades para o plantio da oleaginosa nos meses de setembro e outubro, com a seca, na última quinzena de dezembro foi totalmente adversa, pois chovia praticamente todos os dias, e isso contribuiu para o desenvolvimento da planta. O engenheiro agrônomo da Emater, Rodrigo Patel, disse que o Instituto tem feito o monitoramento de algumas propriedades rurais de forma constante na região de Assis Chateaubriand, visando gerar mais qualidade na produção agrícola. Para Rodrigo, a chuva dos dias anteriores não atrapalhou, porém, neste momento acontece um estágio crítico no qual as pragas, como é o caso de percevejo e das lagartas, podem prejudicar as lavouras. Isso caso as aplicações ou o acompanhamento seja feito de forma incorreta. Ele faz um alerta. No nosso monitoramento que nós fazemos aqui no município, nós temos um grupo de produtores que nós atendemos e dentro desse grupo de produtores a gente seleciona alguns que nós vamos toda semana visitar as lavouras, né? Essa semana foi uma semana bem atípica, tivemos aí desde o dia 23 de dezembro em todos os dias, ao menos um período do dia, precipitação, registro de precipitação, o que gerou bastante ansiedade para os produtores agora, a questão de doenças, a questão de como que a lavoura está se comportando, né? Mas pelo que nós estamos vendo, a chuva ela veio de maneira bem calma, bem tranquila, e não houve até agora registro de produtores com danos significativos na cultura da soja, né? A maioria das lavouras que nós estamos monitorando já estão no estado de enchimento de grãos, que a gente chama de R5, R6. Esse estágio é o estágio crítico agora na questão de percevejos. A maioria das propriedades de Assis Chateaubriand trabalharam esse ano com variedades de soja intacta, que são aquelas geneticamente resistentes a lagartas, né? E até o momento a incidência de lagartas então foi muito baixa. As lavouras de soja intacta são suscetíveis apenas às lagartas Spodoptera ou Heliotine, né? Então aquelas lagartas mais conhecidas como lagarta da soja, lagarta falsa medideira, elas não são problemas dessas variedades de soja. Essas lagartas Spodoptera ou Helicoverpa e Heliotine praticamente não foram encontradas aqui no município, né? E as demais são controladas pela tecnologia. Poucos registros de produtores que fizeram controle para lagartas, a não ser aqueles que não trabalharam com variedades intactas, trabalharam com variedades convencionais. Para esses produtores, agora que a soja entra então em enchimento de grão, a desfolha deve ser monitorada também. Percevejos também nessa etapa de enchimento de grão torna-se um grande problema da cultura, que eles podem colocar o estiletezinho lá no grão, sugar o grão e a gente tem uma perda de qualidade de grão. O agrônomo da Emater comentou que esses dias de chuva, infelizmente, são de clima ideal para a chamada ferrugem asiática, que destrói as folhas da soja. Ele afirma que a palavra desse período é monitoramento. Rodrigo cita algumas precauções que os produtores devem seguir para não ter maiores prejuízos. Foi uma semana bastante propícia, principalmente de doenças na soja, o que não significa que isso seja um alerta, mas nós tivemos aí quase 10 dias aí de bastante umidade, temperaturas amenas, períodos de molhamento foliar longos, né? E é um clima ideal para a ferrugem, que precisa de pelo menos 6 horas de molhamento foliar. Nós tivemos bem mais do que isso durante esses dias aí. Então, nesse momento a palavra é monitoramento. Então, tanto para as lagartas, no caso principalmente das variedades não intactas, no caso 15% de desfolha seria a recomendação
para controle químico de lagartas. Para esses produtores que ainda não fizeram controle de lagartas, que não estão trabalhando com soja intacta e também não fizeram controle de percevejo, aqueles que vão fazer a primeira aplicação, trabalhar com inseticidas que não têm piretroides, né? A gente sabe que quando for controlar percevejos vai ter que usar piretroides, então deixar os piretroides para controlar percevejos. Aqueles produtores que já começam a perceber problemas de percevejos, a gente trabalha com nível de controle hoje de 2 percevejos por metro. Então, se o produtor ele vai na lavoura e aí a gente trabalha com uma média de 10 pontos. Se em 10 pontos ele fazer uma média e ele achar 2 percevejos, principalmente percevejo marrom que a gente tem encontrado, 2 percevejos por metro seria o nível de controle. Então já seria recomendada uma aplicação. A maioria dos produtos hoje para percevejos são misturas, né? Misturas de neonicotinoides com piretroides. E no caso da ferrugem, então também a palavra é monitoramento. Mesmo que nós tivemos aí dias propícios ao desenvolvimento da doença, a ferrugem não significa que ela se instalou na lavoura. Então, se o produtor ele entra na lavoura e ele, ao tirar aquelas folhas ali do terço inferior da planta, do terço médio ali, ele coloca essa folha contra um fundo claro, né? Por exemplo, o céu, e ele observa pontuações marrons, pequenas pontuações marrons, como se fosse a ponta de um grafite nessas folhas, podem ser sintomas iniciais da ferrugem, né? Então, nesse caso, seria recomendada uma aplicação para o controle da ferrugem, né? Ainda sobre as condições do tempo, o Rodrigo disse que esses dias ensolarados devem ser bem aproveitados para que os agricultores entrem nas lavouras para monitorar de acordo com a necessidade da propriedade rural, respeitando os limites de aplicação. Tendo em vista que já para os próximos dias existe a previsão de chuva para a região de Assis Chateaubriand. É necessário, nesse momento, entrar, monitorar com paciência, com calma, para ver qual que é realmente a necessidade. Se há necessidade de fazer algum controle de lagartas, se há necessidade de controlar percevejos e se há necessidade de controlar ferrugem. Lembrando sempre que nesses controles a tecnologia de aplicação ela é muito importante, tanto para inseticidas, fungicidas, respeitar a dose de bula desses produtos, o volume de cauda também. Infelizmente tem produtores que, para aumentar a eficiência operacional, reduzem o volume de cauda, e isso pode causar fito na planta, porque com pouca cauda o produto não espalha bem e acaba queimando a folha, né? Então trabalhar com o volume de cauda da bula, geralmente hoje os produtos não trabalham com menos de 350 litros por alqueire. Respeitar a pressão de trabalho dos bicos também, a gente vê muitos produtores ainda pecando nesse ponto, trabalhando com pressões de bicos incorretas. A bula do produto diz a pressão que ele deve ser trabalhado, trabalhando com pressão errada isso gera efeito spray, que a gente fala, e o produto acaba não atingindo o seu alvo e acaba complicando todo o trabalho de aplicação, né? E lembrar também da questão da eficiência dos produtos. Para lagartas e percevejos, a gente tem os produtos tradicionais, a questão da eficiência a gente não tem muito o que fazer ainda, mas para ferrugem, todo ano a gente tem ensaios que mostram quais são os melhores produtos para ferrugem, e os produtos mudaram bastante no último ano para cá. Patel comentou sobre a avaliação da Embrapa, indicando que apenas 4 produtos têm eficiência acima de 70% no controle da ferrugem. Os demais estão bastante abaixo. O engenheiro agrônomo faz algumas orientações aos produtores que se interessarem em procurar os fungicidas mais eficientes. Hoje, para os produtores terem uma ideia, os ensaios da Embrapa mostram que só 4 fungicidas eles têm uma eficiência acima de 70% para controle de ferrugem. Um fungicida que foi muito usado na safra passada, hoje já está próximo de 50% de eficiência, uma eficiência muito baixa. Qualquer coisa, entrar em contato conosco na Emater ou na assistência técnica privada, que ele já tem tradição. Nós temos só, em questão de fungicidas, hoje, 2 produtos da Bayer, um da BASF e um da Adamac, que tem eficiência acima de 70%. Né? Ficar de olho no controle, tecnologia de aplicação, a eficiência dos produtos, principalmente no que se refere para fungicidas. Em relação à produtividade das lavouras, de acordo com o Rodrigo, as mudanças bruscas de temperatura, principalmente com os dias frios entre setembro, outubro e novembro, seguraram o desenvolvimento da soja, e a falta de uniformidade nas lavouras contribuiu para que a safra 2017-2018 pudesse ser abaixo do esperado.
Para o agrônomo, a estimativa é que sejam produzidas cerca de 140 sacas de soja por alqueire. Apesar que nós ainda estamos nessa fase de enchimento de grão, ainda seria um pouco cedo para isso, a tendência é que não seja uma safra tão cheia quanto foi a safra do ano passado. Esse ano nós tivemos aí um atraso na semeadura, o mês de setembro foi um mês bastante seco, a maioria das lavouras semearam aí nos últimos dias de setembro ou no comecinho de outubro, né? Nós tivemos no mês de outubro algumas manhãs frias, fez um pouquinho de frio tardio e esse frio acabou segurando um pouco o desenvolvimento da soja. A gente via que as lavouras estavam com uma altura bem limitada e também a desuniformidade. Infelizmente nós não estamos vendo esse ano uma uniformidade de stand quanto a gente viu no ano passado, né? Apesar de tudo isso, a tendência é ter uma safra, não vai ser uma super safra, mas uma safra dentro da normalidade. A média da produção da região, em torno de 140 sacas, 150 sacas por alqueire. A tendência é que se o produtor fizer um monitoramento, a gente vai conseguir atingir essa produtividade média e tradicional tranquilamente. Rodrigo Patel reforçou a importância do monitoramento das lavouras, sobretudo por conta dos altos custos de produção e a baixa lucratividade, no momento em que a soja acaba sendo o carro-chefe para a salvação, para o pagamento das dívidas dos produtores. A palavra nesse momento é monitoramento. Então, a gente sabe que tem produtores que fazem aplicações calendarizadas, ainda existe isso, mas a gente bate na mesma tecla que precisa ser monitorado, porque hoje os custos de produção eles estão muito altos e a safra de milho que nós tivemos aí passada, o produtor praticamente não teve lucro, foram poucos produtores que tiveram lucro, e a soja que vai ser o carro-chefe então para eles, e precisa então de monitoramento para tomada de decisão e aí até começar então a colheita, a palavra é monitoramento.